Olá, meus amores. Estamos aqui com mais uma videoaula, onde nós vamos revisar sobre unidades e dezenas. Então, aqui nós temos o nosso quadro valor de lugar, onde dentro do quadro valor de lugar, nós representamos os numerais. Ou seja, onde tem a letrinha U, eu represento unidades. Onde tem a letrinha D é onde eu represento a dezenas. Então, quadro valor de lugar, o quadro das unidades e o quadro das dezenas. Aqui eu tenho nosso material dourado, onde cada cubinho desse representa uma unidade. Quando eu junto 10 cubinhos desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu junto 10 cubinhos desse, eu tenho uma dezena. Para facilitar, nós utilizamos as barrinhas, onde cada barrinha dessa aqui representa uma dezena. Ou seja, se eu pedisse para que vocês representassem para mim no quadro valor de lugar o numeral 13. Então, 13, a gente sabe que é uma dezena mais 3 unidades. Então, como eu representaria com o meu material dourado? Eu pegaria 3 cubinhos, 1, 2, 3. Eu pegaria 3 cubinhos, onde eu ia representar as unidades. E eu pegaria uma barrinha dessa para representar a minha dezena. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Na minha barrinha, eu tenho 10 unidades. Então, essas 10 unidades representam uma dezena. Com mais 3 cubinhos que representam 3 unidades. Então, aqui eu estaria representando o numeral 13. Uma dezena mais 3 unidades. Se eu pedisse para que vocês representassem para mim, no quadro valor de lugar, o numeral 20, como vocês representariam com o material dourado? Eu poderia utilizar 20 cubinhos desse daqui, mas para facilitar, eu sei que uma barrinha dessa tem 10, mas eu quero 20. 20 é igual a 2 unidades. Certo? Não, pessoal. 20 é igual a 2 dezenas. 2 unidades se só fossem 2. Então, aqui eu estaria representando desta maneira. 2 barrinhas com 10 unidades, que é igual a 20. Por que na unidade vai ficar vazio? Porque eu apenas pedi 2 dezenas. Se eu pedisse para que vocês representassem o número 22, vocês iriam deixar essas 2 barrinhas na casa das dezenas e colocaria 2 cubinhos representando 2 unidades. Aí eu estaria representando o numeral 22. Deu para entender, pessoal? Vou dar mais uma dica. Se eu pedir para você representar no quadro valor de lugar o numeral 30 com material dourado, o que era que você iria fazer? Você iria colocar uma barrinha representa 10, 2 barrinhas representa 20 e 3 barrinhas representaria 30. Então, aqui eu tenho 30 unidades, que é igual a 3 dezenas. Entendeu, pessoal? Se eu pedisse para vocês representar no quadro valor de lugar somente 5 unidades, você iria colocar 5 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos só na coluna da unidade.
ok? Na nossa folhinha de atividade de hoje, a gente tem no primeiro quesito, onde diz: conte e registre as quantidades. Você vai contar quantos cubinhos tem. Lembrando que cada tirinha dessa aqui representa 10. Então, 10 mais 10, 20. Eu vou registrar aqui com o numeral 20. 1, 2, 3, 4, 5. 5 barrinhas com 10 unidades. Eu vou colocar 50 e assim sucessivamente. No segundo quesito, escreva os números no quadro valor de lugar. Eu tenho numeral 4. Eu vou colocar alguma coisa na dezena? Não. Eu só vou colocar na unidade. Então, aqui eu escrevo o numeral 4. Aqui eu tenho o numeral 18. Como é que eu vou representar? Aqui eu vou colocar 1 na casa das dezenas, que representa 10. E aqui eu coloco 8 nas unidades, porque 10 mais 8 é igual a 18. E assim você vai respondendo. Na folhinha seguinte, nós temos o terceiro quesito, que diz assim: pinte de acordo com a legenda. Você vai colorir o palhaço bem lindo e depois você vai responder da seguinte maneira. De amarelo, você vai pintar o balão que está representando 3 dezenas e 2 unidades. Uma dezena é 10, então 3 dezenas será 30. E 2 unidades, 32. Aí você pinta o balão que está com o numeral 32 de amarelo. Depois você vai procurar o balão onde está com 7 dezenas e 5 unidades. Pinta de verde. E assim você vai dando sequência. No quarto quesito, você vai resolver as operações. Você observando, você vai ver que tem aí o quadro valor de lugar, onde está coluna das unidades e coluna das dezenas. Então, você vai calcular da seguinte maneira. Calcula primeiro as unidades, 7 mais 1 é igual a 8, e depois vem somar as dezenas, 2 mais 1 é igual a 3. E assim você responde. Confio em vocês. Beijos e até a próxima. Se cuidem e cuidem de quem você ama.